Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Patrick, a gente tá no Keeping Up with the Meds e hoje eu vou contar pra vocês o que eu fiz, qual foi a minha trajetória pra chegar na Universidade Federal de Minas Gerais, cursando medicina. Bom, eu acho que eu não sei muito por onde começar pra falar sobre como eu decidi fazer medicina, quais foram as coisas que eu fiz pra chegar aqui, mas eu acho que um bom começo é mencionar o meu ensino médio, né? Eu sou piauiense, né, e eu cursei o ensino médio em Teresina, capital do estado. E no meu ensino médio, eu ainda não sabia o que eu queria, assim, sabe? No meu primeiro ano eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo em Teresina. Eu não sou de lá, eu sou de uma cidade interiorana, mas eu estava morando em Teresina para estudar no ensino médio. Eu fiz ensino médio em escola pública, eu fui cursar numa escola técnica que na época era muito boa. Depois começou a cair assim o nível, mas quando eu entrei era muito boa. E eu ainda não sabia o que eu queria, como eu disse, né? A minha escola era técnica na área da saúde, né? Eu sou técnico em análises clínicas, então a minha escola me voltava para pensar numa lógica laboratorial e sanitária desde o meu primeiro ano do ensino médio. Então ali eu já tive contato com a área da saúde, eu tive contato mais ou menos com o que eu queria fazer da vida, assim, sabe? Pelo menos no curso técnico que eu ia sair dali formado. E o meu primeiro, meu segundo e meu terceiro ano foram anos meio difíceis, sabe? No meu primeiro ano, eu não tive muitas oportunidades quanto a vestibular, sabe? Eu tava ainda meio maravilhado com aquela coisa de cidade grande que Teresina me oferecia. E eu acabei pegando oportunidades meio avulsas e não a ver com vestibular, sabe? Então eu entrei num curso de inglês oferecido pelo governo. Eu comecei a me apaixonar pela leitura, então eu comecei a ler muito. Foi ali que eu comecei a gostar de livros adolescentes e aquela coisa toda que todo mundo já teve, ler seus John Greens, sei lá como fala. E no meu primeiro ano acabou que eu não estudei muito pro vestibular por causa disso, assim, sabe? Só que no meu segundo ano, as coisas começaram a clarear na minha mente e ali eu falei que eu queria fazer medicina. Para que eu chegasse na decisão de fazer medicina e decidisse estudar para o vestibular de fato, algumas coisas foram importantes. Uma delas, que eu acho que é o principal fator, é a questão de com quem eu morava em Teresina. Em Teresina, eu dividi apartamento com 2 acadêmicos de medicina da Universidade Federal do Piauí. Os meninos eram também de cidade do interior do estado, fizeram o ensino médio em escola pública, e eu sempre via a rotina deles na faculdade. Hoje a gente ainda é muito amigo, a gente virou melhor amigo, tipo assim, da vida nessa época. No fim das contas a gente tava com a gente todos os dias. Eles eram muito importantes pra mim e ainda são. E a rotina deles, vê-los passando por todos os corres e perrengues da medicina, me fez estar apaixonado por aquele mundo universitário, assim. Então desde sempre ali no ensino médio, no meu primeiro ano, eu já tive contato com a atmosfera universitária. E eu sabia que a universidade tinha um ritmo muito diferente do que era me dado no ensino médio. Sabendo disso e sabendo agora que, tipo assim, um dos meus caminhos poderia ser a medicina, eu comecei a estudar freneticamente no meu segundo ano do ensino médio. Então, de manhã eu acordava, fazia o que tinha que fazer, me organizava, eu montei um cronograma na época, e eu me organizava para estudar coisas do vestibular. À tarde eu ia para a escola, e à noite, quando eu voltava, eu estudava coisas da escola. E aí esses meninos que moravam comigo me ajudavam muito. Um deles era melhor na área de humanas, outro na área de exatas. Então um me ensinava bastante sobre matemática e química e física, e o outro me ajudava muito com humanas, redação e linguagens. E aí eu fui fazendo algumas provas, seguindo algumas dicas deles. Só que assim, eu tava no ensino médio ainda, e não fazia cursinho, não sabia muito bem como funcionava o vestibular, e a minha trajetória acadêmica ainda era bem basal nessa época, sabe? Eu tentava revisar conteúdos do primeiro ano, aprender conteúdos do segundo ano do ensino médio, e sabia que o terceiro ano que estava por vir tinha que ser um ano maçante, porque eu tinha que passar no vestibular. E aí, quando chegou o Enem, né? Tô sendo bem resumido pra falar do meu ensino médio, porque eu acho que não é o ponto principal. Quando chegou o Enem, eu fiz a prova, fui bem, acertei muito mais pontos do que eu tinha acertado no primeiro ano,
Ali eu percebi que eu podia estudar e, de fato, conseguir melhorar o meu desempenho acadêmico e, por que não, tentar medicina de fato, né? Porque, assim, quando a gente quer medicina, a gente sempre fica com aquela dúvida, tipo assim, véi, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Será que é pra mim? Sabe? E eu tive muita sensação no ensino médio, principalmente porque eu sou muito mais de humanas. E isso vai ter importância crucial, teve uma importância crucial no meu andar acadêmico aí nas universidades pelas quais passei. No terceiro ano, que eu já sabia, como eu disse, que tinha que ser um ano mais focado no vestibular, eu entrei no cursinho, né? Eu fiz teste de bolsa e fui aprovado, consegui um bom desconto no cursinho e eu resolvi fazer cursinho nessa época, né? E bem, no cursinho é aquela coisa, você chega, você não sabe muito o que você tá fazendo naquele bando de gente que sabe muito mais do que você, pessoas que já estão ali há, sei lá, 5 anos, 4 anos, 3 anos. Você acabou de chegar, eu tinha, sei lá, 16 anos na época, acho que era 16 ou 17, 16, tinha 16 anos na época, e eu encontrei todas aquelas pessoas muito mais velhas que eu, com uma condição econômica muito diferente da minha, tipo assim, todas com uma estrutura econômica e financeira muito mais favorável que a minha, e que só precisavam estudar pro cursinho, né? Então eu pensava, véi, essas pessoas com certeza vão passar e eu vou ficar pra trás, sabe? Tipo assim, a gente querendo ou não se compara. E por que eu pensava nisso? Porque eu ainda tava no terceiro ano, então além de precisar coordenar as minhas atividades no cursinho, eu tinha que coordenar as minhas atividades no ensino médio, porque senão eu reprovava. Já pensou se eu passasse no vestibular e reprovasse na escola? E aí eu precisava me pressionar a esse ponto. Então no cursinho, meu ritmo de estudo foi bem frenético. Como que eu fazia? De manhã cedo eu acordava, ia pro cursinho e eu tinha aula até 1h30. Só que era um problema, porque eu tinha que estar na escola 1 hora. Então eu precisava sair correndo do cursinho e chegar atrasado na escola. Então acabava que nesse ano eu perdi grande parte dos meus primeiros horários, sabe? Tipo assim, as primeiras aulas do dia eu perdia. Só que eu consegui conversar com os professores desses horários e explicar pra eles que eu tava fazendo cursinho e que eu provavelmente iria tentar medicina e ainda não sabia de certo o que eu queria, tá? Eu sabia que ia ser pros caminhos da medicina, mas não tinha certeza absoluta de nada. E aí eu conversei com os professores e eles acabaram aceitando o que eu falei, sabe? Eu chegava lá com a blusa do cursinho, eles sabiam que eu não tava, tipo, avacalhando ou mentindo pra eles. E aí acabou que eles me ajudaram muito nessa questão, porque senão eu acho que eu reprovaria nas matérias deles, com tanta falta que eu tive nas primeiras aulas, assim. Mas eles me ajudaram muito nessa época. E eles sabiam que se eu conseguisse abraçar as oportunidades que tinham me surgido, eu ia ter um bom desempenho no vestibular, porque eles me acompanharam no ensino médio e sabiam que eu era um bom aluno. Eu não mencionei, mas no meu ensino médio eu tentava ser um aluno bom, de ter notas boas, porque no fim das contas eu estava longe de casa e a minha única função era estudar. Então, estando ao cursinho, e aí tá, eu tinha aula à tarde pra escola, tinha que estar correndo pra escola, e aí à noite, quando eu chegava em casa da escola, eu chegava em casa umas 7 horas da noite mais ou menos, eu tinha que estudar as coisas do cursinho e da escola. Então, é óbvio que eu dei prioridade para as coisas do cursinho, porque eu estava me preparando para o vestibular. A escola no terceiro ano já estava me preparando mais para o mercado de trabalho, já que era um ensino técnico. Então tinha muitas matérias, tipo, administração, sabe? As matérias para saber como se desenvolve numa empresa, tipo isso. E aí eu não queria isso, sabe? Então tinha que pensar em uma estratégia de estudar tanto as coisas da escola, que também tinha as matérias do ensino médio, que muitas das vezes batiam com as matérias do cursinho, e estudar as matérias do cursinho. E eu decidi só estudar as matérias do cursinho. Pra escola, eu dava uma lida antes do conteúdo, tipo assim, um dia antes da prova no conteúdo. Se eu já tivesse estudado aquilo no cursinho, que bom, porque a nota ia ser boa, e se eu não tivesse, que mal, a nota ia ser ruim. Então, assim, as minhas notas no ensino médio no terceiro ano caíram porque a minha prioridade era o cursinho, né? A minha prioridade era passar no vestibular. Felizmente deu tudo certo pra escola, terminei o ensino médio, deu tudo certo. E no cursinho assim foi. Quando eu chegava à noite em casa do cursinho, eu maratonava assim, estudos até tipo meia-noite. Então eu chegava às 7 horas, tomava banho e fazia o que tinha que fazer. Sei lá, comia, limpava a casa, que eu morava sozinho já na época. E estudar, né? E aí eu estudava até tipo meia-noite freneticamente, porque eu precisava colocar os conteúdos do cursinho em dia. Eu não me permitia passar uma semana com conteúdo avacalhado, atrasado. É óbvio que ao longo da semana esses conteúdos atrasavam, porque eu não dava conta de estudar tudo. Eu tinha, sei lá, disponíveis pra mim, 4 horas por dia, e eu tinha que estudar o conteúdo todo do cursinho nessas 4 horas por dia, e às vezes não dava. Então, juntava muita coisa pro fim de semana, que era quando eu aproveitava pra estudar muito mais. Então, assim, no fim de semana eu desafogava a matéria. Nessa época eu não saía, eu ainda era menor de idade também, era meio complicado de sair. E eu só estudava, basicamente, né? A minha mãe me ajudava muito a pensar só em estudar, porque ela sempre me motivou, ela é professora, então ela sempre soube que
se eu seguisse uma trajetória acadêmica, provavelmente eu iria conseguir realizar mais sonhos do que se eu não seguisse, assim. Esse é um privilégio que eu tive, ter uma mãe que me incentivasse a estudar. E assim eu fui indo, né? Chegou a época do Enem, então prestei o Enem e tirei uma nota que era alta, mas ainda não era o suficiente para medicina, né? E aí eu vou destacar alguns pontos importantes sobre a minha trajetória no cursinho. Eu nunca, como eu entrei no cursinho ainda sem ter muita certeza do que eu iria fazer, eu fui muito influenciado pelo que as pessoas do cursinho me diziam, né? E eu não acho que isso é uma coisa negativa. Elas me ajudaram muito a perceber quem eu sou e entender das coisas que eu gostava de fazer e das coisas que eu não gostava de fazer. Como eu sou e sempre fui muito melhor na área de humanas, eu ouvi muita gente me dizer que o direito era o meu caminho e não a medicina, né? Assim, eu sempre fui muito melhor nas provas de humanas, nos simulados do cursinho eu era muito melhor nas provas de humanas. Nas aulas de sociologia eu me dedicava muito mais, então, assim, eu me dedicava muito mais para a área de humanas e por isso eu era melhor. Eu tinha muito mais afinidade, sabe? Eu não gostava de estudar matemática e exatas. E no cursinho eu realmente meio que caguei para essas matérias, assim, e fiquei focado só na área de humanas. Apesar de estudar essas áreas, mas estudei muita matemática no cursinho, mas eu estudava mesmo, era humanas, porque era o que eu gostava e que eu tinha prazer de estudar. E aí, muitas pessoas me disseram que eu tinha que ir pro direito, né? E eu realmente considerei essa possibilidade. Minha mãe, inclusive, teve várias brigas comigo por causa disso, porque ela falou, véi, você já disse que é medicina, vai fazer medicina. E eu, não, eu quero direito, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Eu acho massa, eu queria ser assim, tipo, a Annalise Keating do How to Get Away with Murder, sabe? Tipo, eu queria muito ser o melhor advogado do Brasil. Eu não ia dar pra medicina, eu sabia que não ia dar, mas mesmo assim eu deixei a primeira opção do SISU na Universidade Estadual do Piauí pra medicina, porque ela chamava bastante na lista de espera, não passei, tá? Então a minha segunda opção do SISU foi direito na UNB, Universidade de Brasília, por ser uma universidade muito foda, muito incrível, e eu falei assim, já que é pra fazer direito, mano, vamos fazer direito, né? Vamos fazer numa universidade de renome e tal. E eu passei, né, no terceiro ano do ensino médio pra Universidade de Brasília, pra direito. Eu sei que na época, quando saiu o resultado, eu não fiquei empolgado, eu não queria ir, eu conversei com a minha mãe, eu cheguei à conclusão de que eu não queria cursar direito. Mas, tipo, meio-dia do dia do resultado, tipo assim, na hora do almoço, a minha mãe falou, Patrick, por que você não vai? Se você não gostar, você volta, estuda em casa, ou vai pra Teresina de novo, e aí a gente vê o que faz, né? E aí você tenta medicina de novo. Daí eu resolvi ouvir o que ela tinha pra falar, conversei com alguns outros parentes, conversei com alguns amigos, principalmente, que sabiam que eu gostava muito de humanos e que eu tinha essa dúvida entre direito e medicina, e acabei indo, né? Daí foi todo um rolê pra eu chegar a Brasília, todo um rolê pra saber onde que eu ia morar, pra fazer matrícula, enfim. Mas eu consegui, e lá estava eu na Universidade de Brasília, cursando direito. E essa foi a minha primeira parada acadêmica, assim, tipo assim, foi o primeiro lugar onde eu fui numa universidade agora na minha vida, porque o que eu sabia de universidade era o que eu via os meninos que moravam comigo em Teresina vivendo, né? Agora a minha primeira experiência universitária tinha chegado e era na Universidade de Brasília. E lá estava eu, sozinho em Brasília, morando com um primo meu melhor amigo de infância, inclusive, num curso que eu não sabia se era o curso que eu queria, com 17 anos. Era 17 já? Ou era 18? Eu não lembro se era 17 ou era 18, mas eu acho que eu entrei com 17 no direito. Era 17. E aí, no fim das contas, eu adorei o direito UNB, eu era apaixonado por Brasília, eu sou ainda muito apaixonado por Brasília. Fiz amigos muito importantes lá, fiz amigos que estão comigo até hoje e que já estiveram em momentos muito difíceis da minha vida e que me ajudam. E, enfim, foi uma experiência muito importante pra mim e é por isso que eu defendo que quando as pessoas estão numa dúvida, tipo assim, na dúvida faça, sabe? Quando se pensa em decisões da vida, eu defendo isso por causa disso. A UNB, a Universidade de Brasília, apesar de não ter sido o meu maior objetivo, foi muito importante pra mim e eu não consigo excluir da minha vida, tipo assim, a importância e a necessidade que eu tive de amadurecimento na UNB, sabe? Os amigos que eu fiz. Então, assim, foi uma oportunidade que me surgiu e que eu resolvi aproveitar e que me acresceu muito e que eu com certeza seria outra pessoa se eu não tivesse encontrado as coisas que eu encontrei em Brasília. Mas, apesar de tudo estar lindo e maravilhoso, eu não estava gostando do curso. A insatisfação de estar fazendo uma coisa que eu percebi que eu não queria trabalhar com me deixava muito frustrado. Eu chegava em casa para estudar as matérias do curso, fazia resumos, resumia a matéria, etc. Mas eu não sentia prazer, sabe? Eu não gostava do que eu estava fazendo, eu não conseguia me encontrar naquilo. Então,
acabou que em tipo 5 meses de curso, mais ou menos, eu decidi sair do direito. Eu tava estudando uma matéria pra uma prova um dia, daí peguei o telefone, liguei revoltado assim, falei, mãe, quer saber? Eu não quero mais isso, eu vou sair do curso, manda dinheiro porque eu preciso comprar passagem pra voltar pra casa. E ela ficou louca, assim, que isso? Você não falou nada, você não avisou nada, como assim você tá falando, não sei o que. Ela desligou na minha cara, ela ficou meio revoltada, tipo assim. Ela tinha feito um puta esforço pra chegar em Brasília e eu tava jogando aquilo por água abaixo, sabe? Ia voltar pra casa pra tentar um curso que eu não sabia se era o que eu queria de fato, não sabia nem se eu ia passar. Mas, assim, rapidinho ela meio que entendeu que eu tinha que tomar as minhas próprias decisões e que eu sou adulto e que eu preciso lidar com as coisas que eu quero fazer. Acabou que eu não demorei muito pra ter o apoio dela e da minha família pra voltar pra casa e tentar medicina. E esse é outro privilégio que eu tive. Quando eu falei pra minha família que eu queria voltar pra casa e estudar pro vestibular, e tipo assim, eu tinha pouquíssimo tempo pra passar, né, porque o Enem ia ser em outubro, novembro, mais ou menos, eu tinha saído da faculdade em junho, eu precisava de apoio familiar. Eu reconheço que muita gente, quando vai trocar de curso, não tem esse apoio, e eu sou muito grato à minha família e a esse privilégio de ter pessoas que estiveram ali do meu lado, sabe? De não ficarem me condenando e apontando o dedo. Eu tô falando dos meus parentes mais próximos mesmo, porque existiram sim tios e tias e pessoas que me apontaram o dedo, me chamaram de louco e disseram que o que eu tava fazendo era burrice de estar largando a Universidade de Brasília. Como também tive amigos, eu ouvi muita coisa nessa época por causa da minha decisão, mas eu literalmente caguei pra essas pessoas, porque não são elas que pagam as minhas contas, não eram elas que iam me ver estudando e não eram elas que iam comemorar comigo quando eu passasse. Então assim, o que me consolava era pensar que essas pessoas nunca estiveram do meu lado de fato e a opinião delas pouco importava pra mim. Então eu simplesmente lhe dei um foda-se e fui estudar, contando com as pessoas que eu sabia que se importavam comigo. Meu pai, minha mãe, minha avó e alguns parentes e primos mais próximos. Então eu fui pra casa dos meus pais agora, né? Eu não fui mais pra Teresina, não fui pra fazer cursinho. Depois que eu saí do direito, eu voltei pra minha casa, casa dos meus pais, onde eu cresci. Onde eu morei até os 14 anos, então fazia muito tempo que eu não morava mais com os meus pais. Não sabia mais como conviver em família, eu acho. E fui estudar lá. Então, assim que eu cheguei, eu já estava com o cronograma montado, eu montei o meu cronograma de estudos ainda em Brasília, fiz uma organização tremenda acerca do que eu ia fazer, de como eu ia montar os meus dias, os meus horários, criei uma atividade para cada dia até o dia do vestibular, sabe? Tipo assim, enfim, eu acho que é importante eu falar sobre como eu me organizei, ao menos por cima, sabe? Acho que não é o foco do vídeo, mas eu me organizei da seguinte maneira. Eu peguei e contei quantos dias faltavam pro Enem, eu lembro que faltavam 118 dias pro Enem, eu acho, aproximadamente. E eu coloquei pra cada dia, sabe? Eu fiz uma planilha do Excel e pra cada dia, até o dia do Enem, eu coloquei um conteúdo pra estudar do que eu achava que eu tinha que estar sabendo até o dia do Enem. De maneira que, quando chegasse o Enem, eu tivesse estudado tudo o que eu achava que ia cair e o que eu achava importante. E assim eu fiz. Então eu me organizei dessa maneira. Primeiro eu estudei conteúdos que eu tinha mais facilidade, tipo humanas e linguagens, e depois eu foquei muito em biológicas e natureza, porque já que eu queria medicina, eu precisava de nota alta nessas áreas, né? E, enfim, a minha trajetória acadêmica estudando sozinho foi uma experiência de reviravoltas internas, assim. Eu tive muitas crises existenciais nessa época, porque eu estava muito sozinho, eu não tinha com quem desabafar, o meu humor vivia sempre para baixo, preocupado e ansioso. A minha mãe e meu pai, eles trabalham o dia inteiro, então eu ficava em casa basicamente sozinho com a minha irmã caçula. Ela tem tipo 8 anos, então 7 anos, então eu ficava assistindo televisão o dia todo. A gente não tinha muito isso de se comunicar, apesar das brincadeiras. Então eu vivia bem sozinho, sabe? Os meus amigos de infância da minha cidade, todos, a maioria pelo menos, moram já em outras cidades, então eles não estavam mais lá pra poder conversar comigo e me ajudarem nos desabafos. Com quem eu conversava na época eram os meus amigos da Universidade de Brasília, que montamos um grupo de apoio ao Patrick. Tipo assim, não era bem isso, mas o grupo era um grupinho de rolê que, quando eu saí de lá, virou um grupo em que as pessoas usavam pra conversar comigo. Então, eu desabafava com eles, contava como eram meus dias e pedia dicas, porque para passar em Direito na Universidade de Brasília, você também precisa de uma nota muito alta, e eles me deram muitas dicas do que eu precisava fazer para estudar. Tipo, gente, me ajuda com redação, me ajuda com matemática, me ajuda com linguagens. Eles iam lá e me davam dicas incríveis, e essas pessoas estão no meu coração por causa disso e por terem me deixado o espaço aberto para poder contar com elas, sabe? Enfim, foi bem confuso na época. Eu procurei assistência psicológica, tá? Fiz acompanhamento, fiz terapias, porque eu não estava conseguindo mais ficar bem com aquela situação de estar sozinho em casa e com muito medo do que estava por vir. Eu acho que a pior sensação de estudar sozinho em casa
é a solidão, assim. Porque você não vê ninguém no mesmo barco que você e você literalmente não sabe o que vai acontecer. Porque eu não podia dizer que eu iria voltar pro cursinho caso eu não passasse, porque como eu tava sendo um inferno passar por aquilo, eu não estava disposto a estudar de novo pro vestibular, sabe? Assim, foi realmente a fase mais difícil da minha vida e eu não queria voltar para aquilo mais uma vez. Então eu acho que se eu não tivesse passado, eu acabaria indo para outro curso. Só que essa pressão que eu me fazia de, tipo assim, se eu não passar, eu vou para outro curso, eu não quero outro curso, me fazia estudar muito. Então, todos os dias eu acordava, tipo, 7 da manhã e ia parar de estudar. Eu acordava e começava a estudar, tipo, eu acordava mais cedo, começava a estudar 7 da manhã, tipo, 10 horas da noite eu parava de estudar e ia dormir pra acordar no dia seguinte e estudar. Então, eu estudava freneticamente o dia todo, sem parar. E, assim, só fazendo pausas rápidas pra tomar banho e comer, tomar banho e comer. E essa dedicação minha foi muito desgastante e por isso eu sabia que eu não iria tentar de novo, porque aquele era o meu máximo, era o meu limite, não conseguia fazer mais que aquilo. Então se eu não passasse dando o meu máximo naquele ano, não adiantaria eu fazer cursinho ou tentar de novo, dando o meu máximo novamente. Se tentei o meu máximo alguma vez e não deu certo, pra mim não fazia sentido tentar dar o meu máximo de novo, porque ia ser investimento em vão e perda de tempo. Era esse meu pensamento, sabe? Tipo assim, eu não sei se isso faz muito sentido pra vocês, mas basicamente foi o que me moveu nessa época. Dar o meu máximo, o meu limite, literalmente. Eu cheguei a extremos. A minha cabeça foi, tipo, explodida nessa época. Mas eu sabia que aquilo tinha um propósito e que tinha data limite, sabe? Tipo assim, quando acabasse o Enem, aquilo ia acabar. E aí tá, só pra falar um pouco sobre a minha rotina, nessas semanas, eu fazia, tipo, 4 redações por semana. Eu assinava plataformas de correção de redação, 2, e aí mandava o mesmo texto para as 2 plataformas, para que elas pudessem me mandar pontos de vista diferentes sobre o mesmo texto, sabe? Às vezes elas tinham temas que cabiam os mesmos textos. Fazia muitos simulados. Depois que eu comecei a estudar mais conteúdos e a acumular conhecimento das áreas, conforme os dias foram passando, eu passei a fazer muitos simulados. Então, normalmente eu fazia 2 simulados de natureza, 2 simulados de matemática e 1 simulado de linguagens e humanas por semana. Tipo assim, então mais ou menos, acho que quase todos os dias eu fazia um simulado. E quando eu não fazia ao longo da semana, eu deixava pra fazer no fim de semana pra simular o dia do Enem. Só que aí eu fazia... no sábado eu fazia um dos dias e domingo eu fazia outro dia. Ainda que já tivesse mudado o molde do Enem, sabe? Tipo assim, agora ia ser 2 semanas de provas, eu fazia isso porque meu objetivo não era simular exatamente como ia funcionar os dias do Enem, e sim cumprir com todas as provas que eu tinha disponíveis do Enem, porque eu acho que é muito importante fazer prova anterior. Então eu fiz todas as provas do Enem, eu tenho todas as provas do Enem impressas, feitas, corrigidas e riscadas as coisas que eu errei, porque pra mim o principal fator quando você é vestibulando é fazer provas anteriores, justamente pra você pegar a manha da prova, sabe? Então, nos fins de semana eu fazia simulado de humanas e linguagens, eu colocava redação ali também, cronometrava tudo certinho. Depois, quando eu ia corrigir os simulados, eu pegava, sabe, bloquinho de nota que aprega? Eu esqueci o nome daquilo, post-it. Eu colocava os post-its nas questões que eu tinha errado, com observações e revisõezinhas, assim, da questão, pra eu não esquecer daquilo e ficar voltando de vez em quando eu fosse ler os meus simulados, eu fazia isso, pra ver onde eu tinha errado e não errar de novo quando aquilo caísse na prova novamente. Então a minha estratégia basicamente era isso, de montar erros e acertos e ver o que eu tinha pra fazer e estudar freneticamente e sem pausas e correr atrás do sonho que eu tinha, que era fazer medicina, já que eu já tinha tentado direito e aquilo não tinha dado certo. E aí chegou a prova do Enem, né? Quando chegou a prova, eu só sabia que eu tinha que aplicar tudo que eu tinha feito, que eu tinha dado o meu máximo e que se não rolasse, era por alguma coisa que não estava dentro do meu controle. Esse pensamento foi sempre muito importante pra mim. Manter a certeza de que o que estava no meu controle, eu estava fazendo. Percebe? Tipo assim, as coisas que eu podia fazer pra passar no vestibular, eu estava fazendo. Tudo aquilo que eu podia controlar, eu estava controlando. As coisas que eu não conseguiria manter controle, que não estavam sob as minhas mãos, tipo minha ansiedade, a minha depressão que eu desenvolvi na época, os quilos que eu tinha engordado, que faziam muito mal pra minha autoestima, a minha alimentação mesmo estava meio prejudicada nessa época. Eu não conseguia muito controlar porque eu tinha que estudar muito e não tinha muito tempo para cozinhar coisas interessantes pro meu organismo. E os meus medos, tipo assim, essas coisas mais ou menos não estavam sob meu controle e só elas podiam me atrapalhar, porque o que estava sob meu controle, tipo, estudar a matéria toda, saber fazer aquela questão de matemática que eu tinha errado bastante,
saber contar o que aconteceu naquela época histórica e saber como aquilo vai cair no Enem. Entender como que óptica é cobrada no Enem, ainda que eu tenha muita dificuldade em óptica. Entender como que ondas são cobradas no Enem, entendeu? Tipo assim, no meu controle, que exigia da minha dedicação, eu tava fazendo, me certificando de que eu tava dando o meu máximo para aquilo dar certo. Tava fazendo, me certificando que eu desse o meu máximo para fazer aquilo dar certo. Pra justamente aquilo não me atrapalhar. Eu não podia deixar que as minhas falhas virassem contra mim. Essa era a lógica que eu seguia na época. Tudo aquilo que eu estava fazendo que podia me prejudicar, eu deixava de fazer. E tudo aquilo que eu podia fazer para poder melhorar o meu desempenho no vestibular, eu estava fazendo. Para manter o controle de tudo. Porque no dia da prova, a única coisa que podia me atrapalhar era aquilo que não estava sob meu controle. Atraso estava sob meu controle, exceto, sei lá, se o trânsito me atrapalhasse ou o carro furasse o pneu. E no meio da estrada eu tomasse um prego. Tipo isso, sabe? E aí eu pensava, ok, se eu me ferrar na prova é por alguma coisa que não está nas minhas mãos. A lógica é justamente manter o controle do que pode te ajudar e do que te atrapalhar e deixar somente que as coisas que você não pode fazer nada a respeito corram o risco de atrapalhar o seu resultado na prova, entende? Beleza, chegou a prova, fiz a prova frenético. No primeiro dia eu me saí muito bem na prova, eu voltei para casa feliz, porque eu sabia que a minha redação tinha ficado boa, né? Eu tinha feito muitas redações ao longo dos 5 meses de estudo e eu sabia que o que eu tinha feito tinha abarcado tudo aquilo que eu tinha aprendido. Eu tinha essa certeza, que a minha redação estava boa. Eu cheguei em casa confiante com a minha redação, peguei o rascunho, digitei ele, mandei para as plataformas e aí rapidinho a correção chegou e a correção foi com a nota muito alta na época. Eu fiquei muito feliz, já sabia que a nota da redação podia vir alta, mas não tinha certeza de nada em relação à nota real, porque ainda que a minha redação ficasse boa, não dependia de mim, esse julgamento. Dependia de quem fosse julgar o texto, né? E fui muito bem em linguagens e fui muito bem em humanas, como de praxe, né? Foi a maior quantidade de acertos que eu fiz nos meus 4 Enems que eu fiz na vida, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e esse. E eu sabia que no primeiro dia eu tinha tido um desempenho acadêmico como eu esperava e, de fato, correspondente àquilo que eu tinha feito ao longo da minha trajetória para o vestibular. O negócio foi no segundo dia. Uma semana depois, eu passei a semana do primeiro dia para o segundo dia revisando conteúdos e uma semana depois eu fui fazer a prova do segundo dia, né? E assim, eu saí destruído da prova. Além do cansaço normal, eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, porque eu tinha achado a prova muito difícil e tinha pulado muitas questões e tinha me atrapalhado com o tempo. E a minha tentativa de selecionar as questões mais fáceis para responder, que era uma estratégia que eu fazia na época, estava começando a falhar no meio da prova porque eu simplesmente estava achando todas as questões difíceis. Enfim, eu saí da prova com o coração dilacerado, assim. Minha mãe estava me esperando na porta da escola em que eu fiz o Enem. A primeira coisa que eu disse pra ela é que, tipo assim, não vai rolar, eu me ferrei, eu coloquei tudo por água abaixo. E essa sensação perdurou, porque até que saísse o gabarito, espero, e quando saiu o gabarito eu me surpreendi bastante, porque eu tinha ido bem, sabe? Então eu sofri muito por antecipação, em vão, porque acabou que fui bem na prova e fiquei muito feliz com isso. Só que ainda assim eu não sabia se eu ia passar, então até sair o resultado eu fiquei com muito medo de que eu tivesse colocado tudo por água abaixo, sabe? Então, quando estava perto de sair o resultado do Enem, eu tive múltiplas crises de ansiedade, eu não dormia direito, eu não comia direito, por muito medo, porque se eu não passasse medicina, eu não fazia ideia do que eu ia fazer da minha vida, já que eu não estava fazendo cursinho, eu não estava mais na universidade, eu não sabia mais o que eu ia querer caso eu não passasse medicina, eu não sabia para que curso eu iria. E eis que me chegou o dia da nota, e eu fiquei muito feliz da nota, né? Tipo assim, eu mandei muito bem na redação, tirei 960. As minhas outras notas tinham sido muito boas também, todas muito maiores em relação aos outros anos. E quando eu fiz a média, eu tive certeza que ia dar para medicina em algum lugar, né? E no SISU, a minha nota sempre estava mais alta que as outras universidades, então eu tive uma oportunidade, um privilégio de poder escolher qual faculdade eu queria fazer, né? O meu curso superior. Minha mãe me deu carta branca na época pra escolher qualquer universidade que eu quisesse, já que eu já morava fora de casa desde os 14 anos e ela sabia que, tipo assim, eu sabia me virar. E ela falou assim, olha, contanto que dê pra pagar seu lugar onde você vai morar, tipo assim, a gente faz os corres e você vai morar onde você quer morar, você vai fazer a faculdade que você quiser. Eu vou te deixar escolher fazer isso. Então,
Só precisei convencer meu pai, tipo, e alguns outros parentes, mas não que eles fossem me impedir de vir, sabe? Mas escolher a UFMG pra mim foi só uma questão de observação mesmo sobre o que eu queria do ambiente acadêmico, sabe? Eu cogitava tentar voltar pra UNB na época, só que eu sabia que a UNB era muito difícil de passar por causa dos pesos e o vestibular próprio da UNB também é muito difícil, então eu nem tentei. E eu queria então uma universidade nos moldes da UNB, que tivesse renome, que investisse em pesquisa, que me desse um leque de oportunidades incrível e que abarcasse mundos novos e que me desse todo um aprendizado a respeito do que é ser um acadêmico e do que é ser um profissional de qualidade, e que tivesse, é óbvio, um alto renome quanto ao oferecimento do curso de medicina. A UFMG. E aí eu escolhi a UFMG por causa disso. A gente, na época, era a terceira melhor faculdade de medicina do país, a melhor federal do território brasileiro. E, enfim, vir pra cá foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu fiquei muito feliz com a minha aprovação, eu fiquei muito feliz com as coisas que eu conquistei aqui. E fiquei muito feliz também pelas coisas que eu decidi abrir mão na minha trajetória para que coisas novas surgissem, sabe? Então, hoje eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Sei que tem muita coisa para surgir ainda. Todos os dias eu apanho muito na UFMG e todos os dias eu aprendo mais sobre o que é ser aluno de medicina, sobre o que é estudar para cuidar das pessoas. E é isso, assim. Eu sou muito feliz hoje, eu sou muito grato por tudo isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não desistam dos sonhos. E vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Beijos. É nóis.